Olá, boa tarde. Meu nome é Alex Medrado, eu sou pesquisador da Universidade de Brasília, Brasil, e professor do Instituto Federal de Brasília. Eu vou apresentar para vocês uma breve fala sobre o artigo, que eu estou apresentando, que é sobre a pesquisação na investigação interventiva de visualidades na cidade. Eu propus escrever esse artigo aqui para o seminário e apresentar. Ele, na verdade, ele é um recorte da metodologia que eu estou realizando na minha pesquisa, na minha tese, no doutorado, e tem já alguns primeiros sinais, elementos dos dados que já foram coletados. Então a minha pesquisa está em curso, ela está em andamento, e eu gostaria mais ou menos de falar um pouco sobre o que é a pesquisa para entender o que é o recorte da pesquisa desse artigo aqui descrito. Primeiro, a minha preocupação na pesquisa é buscar friccionar esses lugares, esses espaços públicos e privados, e sobre quando, como e o que acontece no seu pessoal, no seu íntimo, que fica impregnado nos espaços públicos, nos espaços da cidade. Então é uma preocupação, um problema, que eu trago na pesquisa. E que cidade é essa? Bom, o meu lugar de pesquisa, o objeto da minha pesquisa é o espaço, a cidade de Águas Claras, que fica aqui no Distrito Federal, no Brasil. E essa cidade do qual eu habito já tem 17 anos. É uma cidade que ela é caracterizada prioritariamente por ser uma cidade privativa, onde nós temos poucos aparelhos públicos, e grandes condomínios com grandes prédios altos. Então a visualidade principal aqui, quando se abre a janela, são esses prédios, e enfim, todos privados. Então essa é o cenário de onde eu discorro a minha pesquisa. E junto com isso eu também trago a possibilidade de trabalhar essas subjetividades na cidade a partir das imagens, a partir do conceito do Rancière, partilha do sensível. Então o Rancière, nesse conceito partilha do sensível, ele traz a política e a arte como uma mesma dimensão. Para ele, tanto a política como a arte têm uma origem comum. Então, para ele, a formação, isso aqui eu estou lendo, formação da comunidade política com base no encontro discordante dessas percepções individuais. Então, para ele, um regime político só pode ser democrático se incentivar essa multiplicidade aí de manifestações dentro da comunidade. Então, eu dialogo principalmente com a partilha sensível nesse momento, onde vai falar desses posicionamentos discordantes, onde eu vejo, e a partir da pesquisa, essas possibilidades discordantes das visualidades nessa cidade específica de Águas Claras, onde já demonstra perspectivas, posicionamentos e discursos discordantes politicamente falando. Então, para ele, tanto a estética e a política são maneiras aí de organizar esse sensível, que seria, de organizar o sensível, pensando nas imagens, de dar sentido, de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos. Então, para mim, os fenômenos da cidade, os fenômenos culturais, os artísticos, são atos que estão resistindo em si mesmo, e se estão associando aí a outros atos criativos, ou inventivos, que mobilizam aí respostas, propostas e reflexões, e intervêm, obviamente, em várias questões dentro do espaço da cidade, do urbano e tudo mais. Então, dito isso, então eu organizei, pensando metodologicamente a pesquisa, a partir bom, a ideologia da metodologia, ela é calcada na pesquisação, pensando na pesquisação a partir do David Tripp,
né, e do Barbier, que é um pesquisador aqui do Brasil. E ambos, obviamente, né, pensando na historicidade da pesquisação que nasce dentro, né, da área da educação, mas aqui eu proponho também que a pesquisação ela tenha um outro corpus e saia da educação para vir para as artes, por exemplo, né, e eu entendo que a pesquisação por si só hoje, né, ela é utilizada em diversas áreas, que eu acho muito interessante também que a gente possa abranger mais, né, o escopo da pesquisação. E a pesquisação, né, a partir desses autores, como uma ferramenta política e de ação, né, onde a gente tem os autores próprios já trazem, né, essa questão da mudança social, né, de uma melhora de uma prática, seja ela institucional, né, seja ela para os afetos, né, também, né, e do próprio conhecimento prático. Então, quando eu falo da pesquisação na minha pesquisa, né, eu estou buscando convidar os atores sociais para dentro da pesquisa, né? Então, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas no sentido mesmo de que eles sejam convidados a intervir na própria pesquisa, sejam co-pesquisadores, né? Isso também os co-pesquisadores são também conceitos, né? Mas é utilizado também dentro nesse termo de co-pesquisador dentro da pesquisação. E eu acho interessante porque eu proponho que outros sujeitos que moram em Águas Claras participem comigo dentro da pesquisa, né? Então, a pesquisação também enquanto participativa, né? E não necessariamente quando a pesquisação, eu entendo dessa forma, quando ela tem essa questão da mudança social, de que tem um conhecimento prático ou uma situação mais pragmática, eu entendo que eu, pesquisador, provocador, me reúno com outros sujeitos que moram na cidade, né? Estamos reunidos, né, para conversar sobre a cidade. O próprio ato de pensar sobre as visualidades, sobre as imagens de Águas Claras, discutir sobre isso já é um momento de ação, né? A própria reunião para estabelecer pontos discordantes e concordantes a partir da cidade já configura aí como uma situação prática, né? Então, por isso que eu entendo dessa forma também. E aí, tanto o David Tripp como o Barbier estão entendendo aí que a pesquisação ela visa uma mudança de atitudes, de práticas, de situações, de condições, de produtos, de discursos, obviamente, né? Então, por isso que é interessante, porque casa com a visada conceitual do Partilha Sensível, do Rancière, né? E para Barbier, ele vai falar que a pesquisação, em função de um projeto-alvo, né, exprime sempre um sistema de valores, né, uma filosofia de vida individual e coletiva, né, que supostamente, né, vai ser melhor do que preside a ordem estabelecida, né, ou seja, o intuito mesmo de mudança, né, se você observa um problema, uma problemática e você se reúne coletivamente para estudar aquela problemática, para entender como você pode melhorar uma situação como essa, né. Então, no sentido, na minha pesquisa, eu trago para os sujeitos, né, essa problemática do que a cidade diz de você, né? É meio que uma provocação nesse sentido, né? O que a cidade diz de mim? Mesmo até a própria pergunta conceitual, né, da cultura visual enquanto epistemologia, quando traz o que as imagens diz de você, né, ou que é justamente te colocar no lugar contrário, né, não o que você acha das imagens, né, onde você tem uma série de conceitos, de educação do olhar, né, mas na verdade é subverter o sujeito e o objeto, né, então o que esse objeto diz de você, né, que é muito interessante. Então eu trago esse questionamento da cultura visual para a minha pesquisa, né, colocando os sujeitos que moram na cidade para dizer o que a cidade diz dele, né? Então tem esse movimento assim, mais de questionador, né? E a partir disso, né, eu acredito que essa pergunta ela vai desvelar, né, uma crise cotidiana, né, que ela é circunscrita nessa vida social,
né? Então é como se a cidade obviamente vai apresentando várias situações, né, onde você vai se questionando, né? Enfim, seja o próprio trânsito da cidade, as próprias pessoas que moram na cidade, seus hábitos, suas crenças, né? Enfim, toda uma miríade de possibilidades e de visualidades que você vai se chocando e conformando, né? E aí eu especifico mais a pergunta, problema, né? Sobre o que as imagens da cidade diz de você. E aí, obviamente, que a gente precisa pensar que quantidade de imagens são essas, quais imagens são essas e como elas nos atravessam. Pensando nisso, então, pensando nessa pesquisação, né, como eu disse, ela tá em andamento a pesquisa. Então, como coletar esses dados, esses entendimentos, essas performances desses sujeitos? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, dentro desse escopo, né, de uma pesquisação foi pensar como convidar os sujeitos de Águas Claras para estarem na pesquisa. Né? Então, antes disso, obviamente, a gente precisa contextualizar. Eu acho que, enfim, todas as falas, de repente todas não, né? Mas eu imagino que algumas falas dentro do seminário vai falar um pouco da pandemia, né? Então a minha pesquisa está em andamento, né, num ano onde é um ano atípico para todo mundo, inclusive para mim. Então esse ano de 2020 foi o ano que eu estabeleci para a coleta dos dados, né? Então eu tinha pensado num grupo focal, né, presencial, onde a gente pudesse se reunir semanalmente, né? E eu pudesse gravar não só a voz, mas a imagem também, mas pudesse estar presente com essas pessoas, né? Porque inclusive eu entendo que dentro de um grupo focal, não só a voz e a imagem elas são pertinentes para dados, né? Dentro de uma pesquisa qualitativa dentro das áreas de humanidades, né? Mas toda uma série de signos, né, que só estão comportados dentro de uma situação presente, corpo a corpo, né? Como pequenos gestos, entonações que nem a imagem, nem o gravador e nenhuma câmera pode captar, né? Cheiros, né? Olhadas, nervosismo, aquilo que excede o próprio plano da imagem. Enfim, toda uma miríade de sígnica, né, que ficou de fora. Então, quando veio a pandemia, tive que adaptar, né, essa coleta, até porque a pesquisa continua, né? E aí, primeiramente, eu criei um questionário online e divulguei em grupos do Facebook, de WhatsApp e Instagram, convidando uma quantidade de pessoas para participarem. E era um questionário onde tinham questões mais macro, né? Quais principais imagens você vê quando acorda, o que você mais curte fazer ou curtia, né? No caso, na cidade, né? Antes da pandemia, enfim, perguntas que tinham a ver com as imagens, as visualidades da cidade, né? O que você gosta de fazer enquanto lazer, né? Enfim, qual imagem da cidade você tira foto e posta no seu Instagram, no seu perfil. Então, e a última questão é um campo onde eu convidava pessoas. Se você quiser aprofundar, né, sobre o tema, né, desse questionário, desse formulário, põe o seu contato aqui. Então, foram mais de 150 pessoas que responderam ao questionário, mas cerca de 30 pessoas se disponibilizaram a participar desse aprofundamento que é o grupo focal, né? Então, o grupo focal ele terminou há pouco tempo, o primeiro grupo focal, onde eu convidei cerca de 15 pessoas para participarem, né? Dessas 30 que deixaram seus contatos lá, tinha alguns contatos errados, enfim, né? E criei um grupo no WhatsApp para convidar essas pessoas, para explicar um pouco mais da pesquisa e marquei, né, 7 encontros, né? O que consistia esse grupo focal? Eu tinha estabelecido um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, de 7 a 15 pessoas, né, com 7 encontros semanais, no horário específico, né, e realizado através de videoconferências.
É, então, cada encontro era temático, né? Tinha um elemento da própria pesquisa, alguma questão da pesquisa que envolve, obviamente, a cidade onde essas pessoas vivem, né? E os 2 últimos encontros eram oficinas artísticas, porque dentro, né, da pesquisação tem essa questão de uma mudança mais pragmática. Então, dentro ali de onde eu falo, né, que é do programa de pós-graduações em artes visuais, né, o meu primeiro objetivo é conversar com esses atores e juntos a gente fazer uma intervenção artística visual na cidade, né? Então, o último encontro desse grupo focal, né, é de fato uma oficina onde a gente pode não só falar sobre como intervir artisticamente nessa cidade através do que discutiu nos outros encontros, como pensar inclusive a logística de como realizar essa intervenção artística, né? Então eu vou falar um pouco como que aconteceu esses grupos focais resumidamente, já até esboçando um pouco de alguns dados, né? Então, primeiramente, o questionário trouxe alguns elementos muito interessantes, né? A grande maioria das pessoas já colocaram que a visualidade que elas mais veem são os próprios prédios, né? Então, os prédios, essa é a grande visualidade, né? Depois, obviamente, eu vou discorrer um pouco mais sobre, simbolicamente, o que representa esses prédios altos, né? Outra questão que também me saltou dentro do questionário foi que as próprias pessoas de Águas Claras não gostam delas mesmas, né? Isso também foi bem interessante, eu acho que diz muito, né, do que a cidade diz delas, né? Enfim. E no grupo focal, das 15 pessoas, só 3 foram até o fim dos 7 encontros e, enfim, discutimos muito sobre a questão da privacidade, do que é público, do que é meu e do que eu gostaria que tivesse para outras pessoas na cidade ouvirem, virem, enfim, interpretarem, né? Então, questões sobre a mulher, sobre como as mulheres não se sentem seguras nesse espaço, né? Ou de como a cidade é pensada para o sistema capital, né? Enfim, foram levantadas várias questões dessas, né? Questão, por exemplo, do território indígena, que surgiu a partir de uma das co-pesquisadoras, né, que namora um homem indígena e ela gostaria de trazer esse questionamento do território indígena também. Enfim, foram vários elementos e discutiu-se e decidiu-se que a visualidade, né, como iam intervir artisticamente na cidade, era através de lambes, foi a ferramenta escolhida. E aí os lambes, as frases foram todas criadas juntas. Algumas visualidades foram criadas pelos próprios co-pesquisadores, que já tinham algumas imagens produzidas aqui na cidade, imagens de prédios, preto e branco e tal. E alguns lambes e algumas frases estariam nessas imagens. Enfim, a gente propôs um encontro junto mesmo na pandemia, mas a pandemia, de certa forma, impossibilitou que tivesse essa saída para grudar os lambes. Então, eu realizei até agora, né, enfim, no processo, algumas saídas sozinho, sem os co-pesquisadores, né, que estão ali querendo resguardar os seus outros parentes, outras pessoas que estão em casa por conta da pandemia. E aí eu fiz, vocês vão ver aí esses lambes que eu grudei, e curiosamente um dos co-pesquisadores que não se sentiu bem de sair para grudar, ele fez uma saída na cidade com máscara e tudo e tirou foto de um lambe que era uma foto que ele tinha proposto, né? Então, é isso, né? Então é interessante pensar que a pesquisação dentro das artes ela é uma ferramenta metodológica que traz esse questionamento de mudança, e eu acho que o próprio ato em si de grudar um lambe tem a ver, né, a partir de uma discussão de um grupo focal aprofundada sobre como essa cidade diz de mim, né, o que politicamente eu estou pensando que eu gostaria que os outros sujeitos nos outros espaços da cidade também refletissem sobre, né, tá aí nessa figura dessa saída dos lambes.
O que eu tinha a dizer, resumidamente, era isso. Eu queria agradecer ao congresso, ao seminário, né, a essa partilha. E é isso, vejam, discutam e comentem esse vídeo e o artigo que vai sair aí pela editora RIA. É isso, até mais.